Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que bem. Finalmente chegamos à nossa semana 6 do PET, né pessoal? Então nós estamos aqui no nosso volume 4, semana 6 do segundo ano do ensino médio, nosso último episódio aí desse PET tão extenso aí que foi esse ano, né pessoal? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre Slam Poetry as a tool to reflect about your identity. Então, nós vamos falar sobre a poesia slam, vamos fazer assim. Não tem nada a ver com slam, nem islamismo, nem nada não. Fica tranquilo. Como uma ferramenta para refletir sobre a sua identidade. Certo? Como sempre, eu vou dar uma voltinha aqui antes da vinheta tocar. Enquanto isso, você já curte o vídeo, já se inscreve no canal e eu volto já com a nossa aula, beleza? See you! Hello again! Então, pessoal, nas habilidades a serem trabalhadas nessa aula, nós vamos reconhecer o local onde se passa o evento comunicativo e identificar a autoria do texto. Nessa semana, você conhecerá como se deu a instauração do sistema escravo, que fez parte da formação do povo brasileiro, e então você reconhecerá o uso social da poesia islã por adolescentes ao redor do mundo, para, através dela, revelar a história que tem profunda influência sobre a sociedade brasileira, mas que é tão pouco contada. Iniciamos com a África Antiga. Agora, veremos um pouco sobre a África caminhando para a Idade Média e o início da Idade Moderna, quando há a sistematização do tráfico humano dos mais diversos reinos africanos. Ao final, você terá a oportunidade de compartilhar tudo o que aprendeu através de um tipo de poesia que está bem popularizada entre os adolescentes ao redor do mundo, a Slam Poetry. I wish you a great study time. Eu te desejo um ótimo tempo de estudo. Acho que eu não li muito rápido não, tem na tela aí também, né? Vocês conseguem acompanhar comigo. Show de bola? Basicamente é o que eu falei com vocês. Nós vamos ler um pouquinho sobre a poesia islã e nós vamos terminar também o nosso estudo sobre o continente africano e a história da escravidão, o que aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, beleza? Então vamos lá. Primeiro, nós temos essa linha do tempo, essa timeline aí. E aí nessa linha do tempo nós vamos ter informações que começam lá atrás no ano 800, mais ou menos, né? E vendo mais alguns outros eventos, algumas coisas que aconteceram. E baseada nela, nós vamos responder as atividades que vêm em seguir. Eu não vou estar lendo porque vai demandar muito tempo e não vai ser bem aproveitado, na minha opinião, né? Mas fala ali sobre os lugares que aconteceram, onde aconteceu, quando que aconteceu, por quê. Não é muito completo não, mas dá para tirar umas respostas legais ali. Show? Então vamos para a atividade que aí eu consigo falar de cada uma dessas partes aqui com vocês. Então, a primeira atividade está pedindo o seguinte. Read the timeline Africa Modern Age and answer true or false. If false, write the correct sentence. Então, leia a linha do tempo, África, a Era Moderna, e responda verdadeiro ou falso. Se falso, responda as frases corretas, né? Escreva as frases corretas. Então, se for verdadeiro, a gente marca, se for falso, a gente cria uma frasezinha ali falando o que realmente aconteceu. E eu vou mostrar as respostas e ler, porque senão não vai fazer muito sentido, nós vamos perder aqui. E depois eu vou já justificar o porquê que essas são falsas, ok? Então ficou assim, ó. According to evidence, the Europeans were the first travelers to come to the Americas. E essa aí está falando o seguinte. De acordo com a evidência, os europeus foram os primeiros a viajar e vir para as Américas. Isso aí é falso, porque there is evidence that African navigators were the first to travel to the Americas. Então, há evidência que navegadores africanos foram os primeiros a viajar para as Américas. Na B, está falando, the only kingdom in Africa was Egypt. Então, o único reino na África era o Egito. E isso é falso, porque there were many kingdoms in Africa, like the Mali and Songhai kingdoms.
Então haviam vários reinos na África, como por exemplo os reinos Mali e Songhai, que eram outros que existiam na mesma época. Na C, back in 420, we could hear people defending and fighting for the equality of all human beings. Então, lá em 420, nós poderíamos encontrar algumas pessoas defendendo e lutando pela igualdade de todos os seres humanos. E até teve. Não o suficiente, mas teve, né? Até hoje a gente não tem o suficiente para não existir tanta desigualdade assim. Mas lá atrás devia ter um ou dois. Só para não falar que não tinha. A gente está falando de acordo com o contexto, né, pessoal? Na D. There is no register of slavery in Europe before 1500s. Então, não há registro de escravidão na Europa antes de 1500. E isso é falso, porque slavery in England stopped in 1200s, but continued in Ireland. A escravidão parou em 1200 na Inglaterra, mas ela continuou na Irlanda, ou seja, mudou um total de nada. Nas outras, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou mostrar as respostas, como é que ficou as justificativas, e aí eu leio para vocês. Então a E está falando assim: A great number of empires emerged along the history of the African continent. Então um grande número de impérios surgiu ao longo da história no continente africano. E isso é verdade, mesmo lá atrás já tinha um monte. Na F, the slaves in Italy in 1400, was composed of people from many African kingdoms. Então os escravos na Itália em 1400 era composto de pessoas de vários países africanos. E aí a gente vai colocar isso aí que é false, porque the enslaved people in Italy were Greek and Western European people. Então, as pessoas escravizadas na Itália eram pessoas gregas e europeias da parte oeste, vamos dizer assim. Beleza? Da parte mais oeste. O meu corretor tirou o meu A do European ali, mas tá tudo bem. Na G, between 1414 and 1423, 10,000 Nigerian slaves are sold in Venice. Então, entre o ano 1414 e 1423, 10 mil nigerianos foram vendidos como escravos em Veneza. E lá na timeline está como 1000. Mas provavelmente é um erro de digitação, porque senão não teria um número tão próximo. Então nós vamos estar marcando aí como true. Beleza? Na H, the beginning of direct involvement of Europe with the African slave trade dates back to 2700 before Christ. E tá falando, o começo do envolvimento da Europa com a compra, né, o comércio de pessoas escravas começou lá em 2700 a.C. E a gente marcou isso aí como falso, porque the direct involvement of Europe with African slave trade happened because of Portugal in 1441. Então, o envolvimento direto da Europa com os escravos africanos aconteceu por causa de Portugal em 1441. Show? Com isso a gente termina a nossa primeira. E na segunda tá assim: Is there any surprising fact to you in this timeline? E eu vou colocar uma resposta que eu já tinha até dado para uma pergunta similar, se não é a mesma, né? Para a gente não falar que o Pet copiou aí. A gente fez assim, ó. Yes, it's surprising to think how long legal slavery existed and how long we can trace back our origins. I usually feel like the world has been the world since always, but we don't have much more material to trace back much more than 3,000 years in the entire world story. Então, existe algum fato interessante nessa linha do tempo? Explique. Sim, é surpreendente pensar por quanto tempo a escravidão legal dentro da lei existiu e por quanto tempo nós conseguimos traçar a nossa história de origem. Eu normalmente sinto como se o mundo tivesse sempre sido o mundo, mas nós não temos muito mais material
para voltar no tempo, entre aspas, né? Tracejar a nossa história por muito mais do que 3.000 anos no mundo inteiro. Então, tipo assim, é muito doido, sabe? Então, só isso. Na 2. Have you ever heard of spoken poetry? Can you think of a kind of spoken poetic battle typical from the northern region of the country? What do you know about it? Então, pessoal, nessa daqui a gente chegou naquela parte onde eu falei com vocês. Então ele está perguntando: você já ouviu falar sobre poesia falada? Você consegue pensar em algum tipo de poesia típica da parte mais ao norte do país? E o que você sabe sobre ela? E aí minha resposta ficou assim: Yes, I have. They are a type of poetry that you listen to. Spoken poetry is common in Brazil too, but I don't know any poetic battles. Então, sim, eu já ouvi falar. Eles são um tipo de poesia que você escuta. A poesia falada é comum no Brasil também, mas eu não conheço nenhuma batalha poética. No caso ali seria uma batalha de rimas, sabe? De cabeça assim, eu não sei nenhuma. E aí, nesse texto, ele está falando pra gente, né, no texto que a gente vai fazer na atividade, usar para fazer a atividade 3, ele está contando sobre como surgiu a Slam Poetry. Ele conta o que é, ele fala quem criou, por que criou e fala de algumas expressões famosas nessa parte dessa arte. Beleza? Então vamos lá. Na 3 está pedindo assim: Read the story about the Slam Poetry and answer the following questions. Leia a história sobre a Slam Poetry e responda as seguintes questões. How did Slam poetry start? Research the definition of blue collar and include it in your explanation. Então, como a Slam poetry começou? Pesquise a definição do colar azul e inclua-o na sua explicação. Então ficou assim: Slam poetry, known as battle poetry in Brazil, began in 1980s in Chicago. The so-called blue workers who performed manual tasks such as agriculture and construction, Mark Smith, decided to change the stigma usually attached to the poetry and started the movement at the Green Mill Lounge, one of Al Pacino's hideouts. Então, Slam Poetry, conhecido como batalha de rima, sabe, no Brasil, começou em 1980 em Chicago. Os tão chamados trabalhadores azuis, que eram trabalhadores que costumavam fazer tarefas manuais, tais como agricultura e construção, Mark Smith decidiu mudar o estigma, que é tipo assim, uma ideia que fica em volta de alguma coisa, que estava atrelada à poesia, e começou um movimento no Green Mill Lounge, que é tipo um bar, né, um lugar onde as pessoas se reuniam, que era um dos esconderijos de Al Pacino. Então, pessoal, na B está perguntando: What is louder than a bomb? Who joins the event and what happens on it? O que é mais alto que uma bomba? Quem se junta ao evento e o que acontece nele? Então a minha resposta ficou assim: Louder Than a Bomb is the biggest teenage poetry competition, where children from different places and stories recite their poems on a stage for 5 jurors. Several cities around the world are starting to create their own tournaments louder than a bomb. Então, mais alto que uma bomba é a maior competição de poesia adolescente, onde crianças, né, adolescentes, de vários lugares e histórias recitam seus poemas em um palco para 5 jurados. Muitas cidades ao redor do mundo estão começando a criar seus próprios torneios semelhantes a esse Louder Than a Bomb. Na 4, ele coloca um texto também falando da Slam Poetry, explicando o porquê que ele criou, o que significa, para que serve, porquê, como, onde, certo? E na 4 ele pergunta: Read the definition of a teacher explaining what Slam Poetry is and answer, What is Slam Poetry? Leia a definição de um professor explicando o que é Slam Poetry e responda: o que é Slam Poetry? E a resposta ficou assim: Slam Poetry is a competitive form of spoken poetry. It can be performed by students,
Before this, poetry readings were boring and not many people were interested in it. Então, a slam poetry é uma forma de poesia falada competitiva. Ela pode ser feita por estudantes. Antes disso, as leituras de poesia eram chatas e não muitas pessoas estavam interessadas nela. Fazendo isso, lá o Mark Smith, ele conseguiu que mais pessoas se interessassem, que os adolescentes se interessassem, que eles colocassem a criatividade para funcionar. Então, tipo assim, ele abriu para mais pessoas se juntarem nessa questão aí. Se você for olhar no Brasil, isso acontece muito mais com os jovens, inclusive, do que com as pessoas mais adultas, vamos dizer assim. Certo? Então, vamos para 5, onde eles nos apresentam um texto, que é um exemplo de slam poetry. E aí vem a bomba. Ele pede a gente para fazer ele está falando o seguinte: Read one example of slam poetry with the title What Teachers Make by Taylor Mali. Now it's your turn to make a slam poetry. Using the topic of Africa, its hidden story, put together all you have studied along these weeks about your own story, your own history. It's time to tell this story with the structure, intention and energy of a slam poem. Use the lines below. Então, leia um exemplo da slam poetry com o título O que os professores fazem, de Taylor Mali. Agora, é a sua vez de fazer um slam poem. Usando o tópico África e sua história escondida, junte tudo que você estudou ao longo dessa semana sobre a sua história, e é a hora de contar essa história com essa estrutura, intenção e energia de um slam poem. Use as linhas abaixo. E aí, como eu falei, ele está pedindo para a gente fazer um poeminha desse. Ali ele falou para a gente colocar o tópico falando ali da história escondida da África. Só que eu só vou mencionar, né? Vou tentar mencionar aqui, porque eu acho que vai ser um bocadinho difícil se resumir a isso. Mas, felizmente, chegamos ao nosso final aqui, que ficou assim a minha resposta. Muito grande, mas eu achei que ficou até que legal. Então, olha só, eu vou ler em inglês e depois vou traduzir. Since the beginning of times, life has been hard, and much harder for the ones who came before me. I heard one day all I needed to do was to study, but most of it is only solved if you are lucky. Thankfully I was, and I have many people to thank for not letting me lose those wars. At school, there was not much expectation. At the streets, I couldn't make any compensation. So either I wanted or not, all that was left for me was to die that knot and keep my feet on the right spot. School isn't easy. College was even less. However, I assure you that's one way to avoid a big mess. Hope you never quit your studies. Become the person you dream to be. Believe that by doing this, you'll be a success and an inspiration for others and also for me. E viu que legal? Deu pra rimar com uns negocinhos, ficou bem legal. Deu pra fazer um negocinho legal. Então, olha só. Traduzindo agora. Desde o início dos tempos, a vida foi difícil. E muito mais difícil para aqueles que vieram antes de mim. Eu ouvi que tudo o que eu precisava fazer era estudar. Mas a maior parte disso só se resolve se você tiver sorte. E, felizmente, eu tive. E eu tenho muito que agradecer às pessoas por não me deixar perder essas guerras. Na escola, não havia muita expectativa. E nas ruas, eu não podia compensar por isso, vamos dizer assim. Com muita expectativa na escola, eu só quero dizer, gente, que era muito complicado, era difícil e a gente não via muito assim, tipo, o que eu vou fazer da vida? Sabe? Não era discutido com a gente, foi só o que eu quis dizer. Tem muita expectativa na escola, fiquem na escola. Então, se eu quisesse ou não, tudo que eu tinha era amarrar aquele nó no sentido de ficar quieto e manter os meus pés no lugar certo. A escola não era fácil, a faculdade foi ainda menos. Contudo, eu te garanto
que um jeito de evitar uma bagunça. Eu espero que você nunca largue seus estudos. Se torne a pessoa que você sonha em ser. Acredite que fazendo isso, você vai ser um sucesso e uma inspiração para os outros e também para mim. Em português não fica tão bonitinho, mas o sentido basicamente é o mesmo. Certinho, pessoal? E com isso, nós terminamos o nosso último patch. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo, que passaram por toda essa caminhada, que me acompanharam nesse tempo todo. Fica aqui o meu abraço. Muito obrigado por cada vez que vocês me mandaram alguma mensagem, cada vez que a gente interage de algum jeito. Foi muito bom. Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. E fica aqui o meu grande abraço. Boa sorte nos estudos de vocês. Continuem seguindo em frente. Nunca desistam dos sonhos de vocês. E é isso, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau. See you.